Olá, YouTube! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é terça-feira. Tá sendo um dia bem atípico, na verdade uma semana bem atípica, né? Primeiramente tá fazendo muito frio. Aí você me pergunta, né? Stella, mas por que você tá assim com uma blusinha de alcinha? Então, gente, é um vestido que eu estava provando pra poder postar lá nos comentários da Shopee pra poder ganhar minhas moedas. Enfim, eu já vou me trocar porque eu tô morrendo de frio. Mas eu não fui hoje pro cursinho, eu também não fui ontem. Me senti um pouco mal de não ter ido, de ter faltado, mas foi porque por conta da logística mesmo não ia dar pra eu ir. Ontem, quando eu acordei, eu coloquei alarme, tudo certinho, eu ia pra aula. Começou a chover tanto, e como eu pego o ônibus, eu pensei, cara, acho que não vai ser muito legal, porque eu não tenho guarda-chuva. Fiquei meio receosa, não queria pedir pro meu pai me levar. Estudei em casa, ontem eu fiz bastante coisa, eu fui pra academia, tirei o dia mesmo pra cuidar de mim. E eu aproveitei ontem também e fiz pelo menos meia hora de exercícios de matemática, que eu tava com muita dúvida. Parece que é só o frio chegar, que o meu rosto, ele já começa a ficar com raiva de mim, e ele já começa a aparecer espinha em todo lugar. E eu tô com uma queimadura, gente, aqui. Um machucado, parece tipo uma queimadura. Que raiva, cara, eu odeio quando isso acontece. Mas enfim, e tá muito frio, né? Dá até uma preguiça da gente fazer skincare no frio, mas tem que fazer. Eu já passei meu protetor solar, passei também um protetor labial. E eu vou tirar esse vestido aqui, porque esse clima frio não tá propício pra sair com vestido assim. Eu vou pôr minha roupinha normal mesmo, de frio, e vamos começar a estudar. Gente, eu queria falar pra vocês, eu comecei a compartilhar lá no meu Instagram, inclusive, se você não me segue, já me segue lá. Comecei a compartilhar que eu estou perdendo peso. Graças a Deus. Eu estou seguindo a minha dieta, estou fazendo meus treinos, e eu tô fazendo uma coisa que eu acho que é o maior diferencial dentro de um processo de perda de gordura corporal. Eu tô perdendo gordura, tô trocando por massa muscular. Só que dentro desse processo, eu tô valorizando mais o cardio do que a musculação. Antes eu tinha uma mania muito ruim de ficar comparando meu peso com o que eu via na balança. E as minhas nutricionistas, né, durante a vida, assim, as que eu passei, e a atual, ela fala muito pra mim, né? Você não pode ficar comparando o peso que você tá vendo só na balança. Porque você tem que lembrar que você tá trocando gordura por músculo. Então, tecnicamente, quando você for pesar, não vai dar diferença. Mas tem diferença, porque em vez de gordura, você tá trocando por músculo. Antes, eu tava muito vidrada só no meu processo de estudos. Estudo. E, gente, eu tava ficando doente, tá? Sendo bem sincera, vocês sabem, eu sou super sincera com vocês. Eu sempre falo tudo. Esse barulhinho é porque eu tô ouvindo uma musiquinha. Mas, enfim. Eu sempre conto tudo. Eu estava ficando doente. Eu não tava cuidando do meu corpo, eu tava só cuidando do meu cérebro, né? Estudando e desenvolvendo meu intelectual, mas eu tava esquecendo do meu corpo. E nós não somos só a nossa cabeça, a gente não é só desenvolvimento de inteligência, a gente é corpo, mente e espírito, entendeu? Então a gente tem que exercer a prática de exercício físico, a gente tem que sim estudar e a gente também tem que cuidar da nossa fé, independente de qual seja, entendeu? Eu não sei se esse é o tipo de conteúdo que vocês gostam de acompanhar, mas assim, as pessoas que eu sigo que estudam, elas também treinam. Academia é a área da vida. Tudo bem que é caro, não é todo mundo que tem condição, mas a gente tem que dar um jeito de fazer exercício físico. Você pode fazer uma caminhada, uma corrida na rua, uma corrida no parque, sabe? E se exercitar mesmo, é a área da vida, não pode ficar pra trás. Ainda mais eu, que estudo tanto. E assim, gente, é um nível de ansiedade tão grande. E só exercício físico. Claro que existe tratamento com remédio. Mas eu sinceramente não gosto de ficar com esse uso excessivo de remédio, de ansiolítico, né? Não gosto. Eu me sinto muito melhor fazendo mais exercício do que tendo que tomar remédio. Isso é uma coisa que a minha psiquiatra falou pra mim uma vez. Não tem vergonha, gente, de falar, porque muita gente tem esse tabu, né? Ai, psiquiatra, psicóloga. Gente, não tem vergonha. Eu tomava remédio pra ansiedade, sim. Eu cheguei a uma fase da minha vida que eu precisei. Atualmente eu parei. Eu decidi, eu não vou mais tomar remédio pra ansiedade. Mas eu não posso ficar sem fazer exercício, porque o exercício é o que ajuda a regular o meu emocional. E assim, eu queria muito poder compartilhar isso aqui também. Se tiver um dia que eu tiver a oportunidade de gravar na academia, eu gravo. Se vocês quiserem, então já deixem aqui nos comentários e eu vou amar se vocês toparem.
Gente, eu estava surtando fazendo exercícios de lei da velocidade de química. Fiz uma pausa pra comer. Eu vou fazer crepioca, que eu gosto bastante. Na verdade, eu vou fazer uma variação, que é tapioca com ovo. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha, o jeito que eu faço, vou mostrar pra vocês. Eu coloquei a tapioca, né? Isso aqui é a massa da tapioca que tá embaixo. Dei a tostada dos dois lados, coloquei um pouquinho de requeijão, tá dando pra ver aqui. E joguei 2 ovos. Agora eles ficam, né? Vou deixar eles ficarem prontos. Depois eu viro do outro lado e fecho. Aí fica uma tapioca recheada com ovo. Gente, em história, na minha linha do tempo, eu estou atualmente agora, né, em Idade Moderna. O que eu comecei a fazer? Eu coloquei algumas características bem gerais da Idade Moderna, que basicamente caracteriza-se pelo Renascimento. O Renascimento, depois eu vou colocar. É porque o que eu tô fazendo agora, né? Eu parei pra refletir um pouco sobre isso. Eu não preciso ficar dando tantos detalhes de coisas que eu já sei. Eu já sei sobre o Renascimento científico, que a gente tem Nicolau Copérnico, a gente tem Galileu Galilei, toda aquela revolução científica que ocorre dentro dessa idade. Não preciso ficar colocando também as coisas de assim, na Idade Moderna valorizava a forma como era na Antiguidade Clássica, que tem o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Tem coisas que, assim, se você sabe, você não vai deixar de saber. Não vai... Uma vez minha psicóloga falou pra mim, o conhecimento não vai liquidar da sua cabeça, entendeu? Ele vai sair. O que eu tenho que colocar aqui são pontos que eu ainda não tenho aquela... Que eu ainda preciso consultar no livro pra lembrar. Porque isso é o que eu não sei, entendeu? Então, o que eu pensei aqui? Uma coisa que eu também não precisava sempre dar uma olhada no livro, sobre os teóricos. Então eu coloquei os teóricos do absolutismo, né? Eu coloquei também algumas coisas aqui sobre metalismo, protecionismo, alfandegário, coloquei sobre a igreja perdendo relevância. Essas coisas, elas são importantes pra gente conseguir introduzir numa coisa que vai acontecer, né? Que é as reformas protestantes, a reforma protestante, depois a contra-reforma. Então tem que colocar tudo isso, entendeu? Aqui dentro. Porque as reformas protestantes, elas vão começar a acontecer na Idade Moderna, né? Quando a igreja vai perdendo fiéis. E aí, a gente entra numa questão que tá batendo um pouco aqui na minha cabeça, de preocupação mesmo. Gente, eu sou uma pessoa, assim, dá pra perceber, né? Eu tenho esse senso de urgência com o conteúdo, né? Tipo, ai meu Deus, eu preciso ver esse conteúdo. Calma, sabe? Eu sempre organizo a minha semana, vai dar tempo. Mas, eu tô pensando aqui em como eu começo a história do Brasil. Eu já separei. Eu acho que eu tinha mostrado em um outro vlog que eu estava fazendo a linha do tempo. Faz tempo que eu não atualizo ela. Mas eu ainda não comecei a história do Brasil. Mas eu preciso muito começar. Porque quando, por exemplo, a gente tem a reforma protestante, é quando a igreja manda as missões jesuíticas. E isso afeta o nosso país. E o nosso país já tava naquele processo de descobrimento, entre muitas e muitas aspas, tá? Então eu já tenho que começar a colocar. E o que eu vou fazer? Eu vou primeiro começar colocando sobre a Revolução de Avis, sobre o nascimento do Estado de Portugal. Coloquei os teóricos, porque isso aqui realmente por exemplo, isso daqui de Nicolau Maquiavel, sobre virtude e fortuna, eu não sabia. Então eu tô colocando aqui porque pra mim é um ponto muito importante. E, gente, o que eu preciso começar agora? O que eu preciso começar agora? A falar sobre a dinastia Tudor, que é muito importante quando a gente vai... Que tem a Tudor e tem a dinastia dos Stuarts. Eu cheguei a colocar aqui a Guerra das Rosas, né? A Guerra das Duas Rosas. Só que eu tenho agora que colocar o processo de formação da dinastia Tudor em si, porque é a junção, tô vendo aqui, da casa dos Lancaster e dos York. O rei Henrique Tudor, ele junta os Lancaster e os York e forma a dinastia Tudor. Gente, isso é muito importante de se estudar, porque isso vai acarretar na reforma protestante. Em uma parte, né, pelo menos. Porque tem um rei chamado Rei Henrique VIII, da dinastia Tudor, né, na Inglaterra, que ele não vai se contentar que ele não podia casar de novo na igreja. Ele não aceitava isso, ele criou a igreja anglicana. Muita gente foi embora da Europa e foi para os Estados Unidos. Aí a gente tem o processo lá da independência dos Estados Unidos com as 13 colônias. E a reforma protestante, como eu falei, ela afetou também aqui, porque foi por causa da reforma que a igreja pensou, meu Deus, estou perdendo fiéis. E eles fizeram as missões jesuíticas.
Basicamente, o rei Henrique VIII, ele mandou matar 2 das 6 esposas que ele teve. Tudo isso, todas essas esposas, em busca de um herdeiro homem. No primeiro casamento dele, com a Catarina de Aragão, o único filho que sobreviveu mesmo foi uma menina, a Maria, que vai ser conhecida depois como Rainha Maria, conhecida como Maria Sangrenta, por causa das coisas que ela fez, já eu explico. Nessa situação, ele acabou traindo a Catarina com a Ana Bolena. Dentro disso tem toda aquela questão da reforma protestante, porque a igreja não aceitava um segundo casamento, traição, essas coisas, blá blá blá, era mal visto. Mas falando sobre a fofoca mesmo. No que ele se casa com a Ana Bolena, ele vai ter, também não teve um herdeiro homem. Ele chegou a ter com a Catarina um herdeiro homem, mas a criança morreu quando era muito pequenininha. Com a Ana Bolena, ele tem a Rainha Elizabeth I. A Rainha Elizabeth I, que vai dar o fim na dinastia Tudor, ela que vai governar, depois vem a dinastia dos Stuarts. Mas a Rainha Maria, por que ela é conhecida como Maria Sangrenta? Porque ela quis vingar tudo que o pai fez com a mãe dela. Né? Ela quis vingar o fato do pai ter matado a Catarina, que era a mãe dela, né? E ela perseguia todos que não eram católicos, ou seja, todos que eram a favor daquela igreja que o pai dela criou, que é a anglicana, e também dentre outras. Então quem não era católico era perseguido. Por isso que ela ficou chamada como Rainha Sangrenta, ela mandava matar todo mundo. Oi, gente, tudo bem? Gente, eu acabei de chegar em casa. Eu esqueci de gravar pra vocês, mas eu fui pra academia. Não deu pra gravar lá, tava muito lotado, mas eu fui. Eu treinei hoje costas e fiz 2 km de cardio também. Todos os dias eu tô pretendendo fazer cardio. Tá muito frio, cara. E a tendência é só continuar diminuindo a temperatura. Tanto que amanhã vai fazer 5 graus. E eu estou cogitando não ir. Bom dia! Quartou, galera. Quartou com muito frio por aqui. Mas um sol maravilhoso lá fora. Eu acordei relativamente cedo. Não fui pro cursinho também, de novo, como eu falei ontem. Hoje ia fazer mais frio do que fez ontem. Graças a Deus agora tem um solzinho, tá dando uma esquentadinha. Mas hoje cedo, gente, pra vocês terem uma noção, eu tremi de frio a noite inteira e eu dormi com 3 cobertas. É porque o meu quarto, ele fica de frente pra rua. Tipo, tem a minha janela, tem o quintal, tem o muro. Tipo, fica de frente. Todo vento que bate na minha parede, entendeu? A minha janela ficava tremendo por causa do vento. Então, assim, eu tava com muito frio e eu pensei, se eu tenho a oportunidade de não ir, né, que eu pego o ônibus, eu pensei, gente, se eu tenho a oportunidade de ficar em casa, por que eu não vou ficar em casa? Então eu faltei. Vou começar a estudar só à tarde, porque agora eu quero muito ir lá fora aproveitar esse sol. E, gente, eu tinha comentado com vocês que eu estava lendo esse livro aqui já, nossa, faz bastante tempo. Nos primeiros vlogs aqui do canal, quando eu ainda falava pouquinho, gravava vídeos curtos, né, acho que foi o segundo vídeo que eu postei aqui, né, enfim. E aí, o que acontece? Eu tive que parar de ler esse livro por causa das leituras obrigatórias da FUVEST e da Unicamp, né, que eu faço análises. A minha professora do cursinho, minha professora de redação, ela comprou as obras e ela mandou pra gente os PDFs das análises pra gente analisar e beleza. Então eu tava muito ocupada com isso, eu não estava conseguindo ler esse livro. Eu tava lendo, inclusive eu tenho que terminar a leitura do livro As Meninas, da Lígia Fagundes. Eu tinha comentado também em um outro vlog que eu tinha começado. Gente, toda descabelada, mas estou fazendo meu almoço e estou fazendo hambúrguer fit.
gente, que frio, tá muito frio, tô com 2 blusas, olha. Mas eu estava lá fora, como eu mostrei pra vocês, como eu gravei, eu tava lendo. Foi uma delícia. Mas é isso, gente, eu preciso estudar agora. Então eu vou dar só uma olhadinha no meu cronograma, porque domingo eu organizei tudo que eu ia fazer, né, nessa semana. Tanto quais os treinos e quais as matérias que eu ia estudar. Inclusive, eu coloquei também, eu consegui encaixar esse horário, essa meia hora de leitura. Eu ia fazer à noite, mas aí eu preferi fazer por agora, como eu não fui na aula, né? Aí eu tenho mais um tempinho livre. Então agora a gente vai começar a estudar. E atualizações em tempo real. Eu estou entrando em colapso. Porque eu descobri que eu tenho muita coisa pra fazer. Mas, gente, eu tenho tanta coisa pra fazer. Vocês não têm noção, cara. Tipo assim, e assim, a maioria dos conteúdos que eu perdi, que nem eu tava vendo aqui, a Débora. Ai, gente, que seria de mim sem a Débora, velho? Ela grava as aulas quando a gente falta. Tipo, ela falta, eu gravo, eu falto, ela grava a aula. A gente manda, né, pra poder ouvir depois. E eu tenho que assistir ouvir o áudio da aula de história dos meus 2 professores que eu perdi, da quarta-feira passada, pra poder terminar de anotar as coisas na linha do tempo. Tipo, o conteúdo que eles passaram é um conteúdo que eu sei? É. Porque humanas eu tenho facilidade. Só que o que eu tô querendo anotar na linha do tempo, como eu falei, são pontos, assim, estratégicos que geralmente a gente não tem muito na cabeça. O que tá na nossa cabeça, a gente não precisa ficar anotando muito, porque você não vai esquecer, sabe? Que nem eu sei que a Contra-Reforma foi um movimento contra a reforma protestante, e aí teve lá o concílio que eles fizeram pra poder instaurar as missões jesuíticas, isso afetou aqui na época da colonização aqui no Brasil, tudo bem, tudo isso. Só que tem coisas que eu ainda não lembro, que eu tenho que ficar revisando, que eu preciso anotar, então eu tenho que ouvir o áudio dessa aula. Outra coisa também que eu preciso buscar urgente, o balde, é a minha aula, as aulas de física da frente do Rodrigo, que a gente tá vendo ótica, gente, sobre lente esférica, espelho, assim, ai, é um conteúdo que eu não gostava muito. Só que aí eu até aprendi a gostar, sabe? Mas é um tipo de conteúdo que, assim, se você me perguntar, eu vou ter que fazer um esforcinho pra lembrar, entendeu? Então eu preciso revisar. Eu anotei aqui que eu também preciso fazer exercícios de literatura. A minha professora passou na aula passada sobre o romantismo de José de Alencar. Eu acho muito legal as obras dele. Tem uma obra dele também que chama Senhora. E tem a obra que a gente estudou na aula passada, que eu faltei, né? A obra Lucila, que é muito boa porque fala, pelo que a Débora me deu um spoiler, fala sobre prostituição. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem que estar muito inteirado nessas coisas que estão acontecendo no mundo, porque tudo vira ou questão ou tema de redação pro Enem, tá? Tô falando aqui do Enem. Da FUVEST, eles pegam, sim, atualidades, mas é mais específica. O Enem geralmente pega tudo que tá acontecendo e ele enfia em linguagens, em humanas, às vezes até coloca interdisciplinar com as exatas, sabe? E essa obra, Lucila, fala sobre isso que eu falei pra vocês, prostituição. E hoje em dia a gente sabe, principalmente nesses últimos tempos, que tem muito conteúdo falando sobre essas coisas sobre prostituição. E pode ser que caia de alguma forma. Minha professora falou sobre isso, a Débora me avisou. Que a Elaine disse que pode ser que caia como tema, ou isso é certeza, que nas questões vai ter, mas pode ser que caia como tema da redação, inclusive. E essa obra é um bom repertório, então eu tô querendo dar uma estudada nela. Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deita no chão, pra acalmar o coração. Essa música na cabeça. Gente, vou começar a anotar aqui as coisas sobre... Eu achei um vídeo que ele é um resumo. Eu gosto bastante desse canal, é o Litera Brasil. É muito bom esse canal. Eu super recomendo, tá? Esse moço, ele faz vídeos super rapidinhos pra gente poder relembrar todas as escolas literárias. Eu gostei bastante, eu assistia muito ele no começo desse ano, quando eu ainda não tinha certeza que eu ia fazer cursinho. Eu tava fazendo, tipo, um big resumão das coisas pra ver os pontos que eu precisava focar, né? Porque também tem coisa que, como eu sempre vou falar, gente, esse vídeo inteiro foi eu falando isso, que vocês não aguentam mais. Mas, assim, se você sabe, não vai sumir daqui. Não precisa perder tempo com o que você já sabe, entendeu? Então, assim, eu gostava muito no começo do ano, eu fazia realmente, assim, bastante exercício só daquilo que eu precisava mesmo. Só que rotina de cursinho a gente vê tudo, então eu tô vendo tudo de novo. É bom, né, que a gente revisa.
Gente, terminei as minhas anotações sobre o livro do José de Alencar, né, Lucília. E eu não sabia, mas faz parte de uma trilogia que tem basicamente o mesmo centro ali de foco, que seriam mulheres empoderadas. Só que, como a sociedade naquela época, né, a gente tá falando de um livro de 1855 no Rio de Janeiro, era muito conservadora a sociedade, a gente ainda tinha muito tabu, principalmente porque a gente tava passando pelo romantismo, ainda não tinha chegado o realismo pra jogar umas verdades na cara da sociedade, que a gente sabe que o realismo é bem assim, né, tacar merda no ventilador e deixa o pau torar. Mas enfim, gente, e aí faz parte de uma trilogia, então tem Lucília, Diva e Senhora, essas 3 obras que tem o mesmo centro ali, que seria mulheres empoderadas. Eu gostei muito da história e realmente acho que é muito importante ler essa obra ou fazer uma análise rapidinha. Eu entendi a história, que nem a minha professora fez na aula, né? É muito, muito, muito importante pra essa pauta, né, sobre a prostituição, né, sobre essas mulheres, pra gente conseguir entender também o motivo pela qual leva uma pessoa a fazer isso, sabe? E não ficar só com esse olhar de julgamento, esse olhar de como se ela fosse uma pessoa indigna, entendeu? E eu gostei muito, ó, vou mostrar pra vocês. Oi, gente! Eu estava fazendo as minhas anotações sobre a aula de História e Iluminismo. Coloquei sobre os precursores, os principais, e não fui introduzindo muito, só coloquei assim em tópico, sabe? Porque eu não quis gastar muito tempo aqui, não. E deu uma folha só da parte da frente. Pra mim já é o essencial. Esse tipo de anotação, assim, uma aula tá ótimo. Ai, gente, olha que delícia que eu fiz. Eu amo comer isso aqui. É iogurte zero, né? Iogurte zero caloria, uvinha, chia, aveia e leite em pó. Gente, eu queria muito que esse leite em pó fosse whey, mas eu não tenho whey. Bom dia, galera. Hoje é quinta-feira, gente. Já lavei o meu rosto com o meu sabonete da Principia. Deixei lá no banheiro. Mas eu sempre carrego aqui na minha necessaire tudo que eu preciso. Tipo, isso daqui, essa necessaire, ela é muito, muito, muito boa mesmo. Eu carrego minha vida aqui dentro. Então, ó, aqui dentro tem sabonete da Principia, que eu levo pra quando eu fico à tarde no cursinho. Gosto também de levar protetor. É um pente dobrável. E ele é, tipo, muito bom. Eu gosto de, às vezes, ajeitar o cabelo com ele. Pasta, escova, isso é óbvio, né? Eu carrego perfuminho. Aqui dentro tem Body Splash. Na verdade, já tá acabando. Só tem um pouquinho. Mas é Body Splash, que às vezes eu gosto de passar. E eu também levo desodorante. Aqui dentro desses 2 potes tem Herbíssimo, sabe? Desodorante cremosinho, desodorante em creme. E aqui é hidratante corporal. Uma coisa também que não falta na minha necessaire é álcool em gel, porque eu acho muito importante. Isso daqui que é um stick, que serve tanto pra blush quanto pra, né, pra boca. Nivea Sun Protect. Eu acho maravilhoso. Ele é FPS 30. Eu também carrego isso daqui por causa do piercing, que tem algodão pra higienizar. E o meu gloss da Fran também. Eu gosto bastante. Isso aqui também é bom, tem que comprar, que tá acabando, ó. Eu tô gravando aqui, enquanto eu tô fazendo essas coisas. Tipo assim, eu ia pro cursinho, só que eu não acordei bem. Eu acordei pra ir. Acordei cedo, separei marmita, porque eu ia ficar hoje à tarde, eu ia gravar lá na salinha. Mas eu não acordei bem. Eu estava muito ansiosa, sabe? Eu tava numa ansiedade, tava com um pouco de uma sensação estranha. E aí eu falei, ai, acho melhor eu estudar em casa. Então, agora são 7h30. Então eu já tô ligando aqui o computador pra começar a estudar. Gente, eu até tento me controlar, mas eu sou uma pessoa que gosta de falar. Vocês vão ter que estar me perdoando, tá? Mas eu queria esclarecer, né, o que eu vou fazer hoje. Eu vou assistir agora, na verdade eu vou ouvir o áudio da minha aula de história. Sem ser a que eu vi ontem, né? Eu vou ver outra agora, de um outro professor, que é sobre reforma protestante. Então os temas, eles estão ligados, né? Mas eu vou ouvir mais pra revisar.
Aqui, galerinha, se vocês quiserem dar um print, tá? Esse é o meu resumo que eu fiz ano passado, lembrando que eu estava no ensino médio, né? Então eu fazia bastante resumo mesmo. Esse ano eu tô usando mais os resumos para me basear no meu estudo, né? Então tem aqui os antecedentes, a reforma em si, e aqui atrás eu coloquei um pouquinho sobre a contra-reforma, depois eu vou dar mais uma pincelada. Gente, eu não continuei ouvindo o áudio porque, na minha opinião, não vale a pena. Eu já sei esse conteúdo. Eu decidi que eu vou fazer exercício dissertativo para poder fixar melhor. Mas uma coisa que eu gosto muito dentro desse assunto de reforma protestante é uma obra do Max Weber que eu estudei quando eu estava vendo em sociologia, né? Ele é sociólogo. Quando a gente estuda a tríade sociológica, né? Durkheim, Weber e Karl Marx. A obra chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O Max Weber, ele fala que durante a reforma protestante que a gente teve também, esses movimentos assim de contestar a Igreja Católica, de criação de outros dogmas, né, que hoje a gente tem, o protestantismo, né, que são os evangélicos, né, os protestantes, e aí tem várias vertentes. Tem dentro da Igreja Calvinista, que é uma das igrejas da reforma protestante, o ideal de que a salvação, ela vem por meio do trabalho. A salvação, ela vem por meio do sucesso financeiro da pessoa, entendeu? Se a pessoa trabalha muito e é bem-sucedida, ela tem a salvação. Ela vai pro céu. E o que acontece? Naquela época, com a burguesia em ascensão, por isso que eu falo, isso que tudo, esse contexto todo aqui foi influenciando muitas revoluções que aconteceram. As revoluções inglesas, a Revolução Industrial, tudo porque a burguesia estava ascendendo. Quando a burguesia percebe que surge essa igreja calvinista, eles amam. Porque você falar que quem trabalha muito é mais salvo, a burguesia estava se dando muito bem, entendeu? E o Max Weber fala que é por isso que a gente tem dentro dessa questão da reforma protestante o surgimento do capitalismo industrial. Porque existe uma diferença entre capitalismo mercantil e capitalismo industrial, né? O capitalismo mercantil, ele é ali dessas transições entre Idade Média e Idade Moderna. A gente já tinha trocas, na verdade, desde as primeiras civilizações já existiam trocas, né, comerciais, do jeito deles. Mas o capitalismo industrial bruto, Max Weber fala que nasce do protestantismo, nasce da reforma protestante através da igreja calvinista, da salvação por meio do labor. Labor é trabalho. Eu acho essa obra muito legal e, na minha opinião, é uma obra que vale muito a pena fazer uma análise, porque eu fiz análise, eu vou ver se eu acho aqui e dou uma lida pra vocês. Aqui, gente, ó. Aqui, esse é o meu resumo. Eu fiz isso aqui todo no ensino médio. Resumos sociológicos, né? De sociologia. Aí, ó, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Eu explico um pouco da obra aqui. O capitalismo pós-revolução industrial. Então, aqui a gente tá falando de um capitalismo que é industrial, é complexo. E ele fala que o puritanismo é o nome do calvinismo na Inglaterra, tá? Eles têm nomes diferentes em regiões diferentes. A doutrina de João Calvino teve uma onda de regras e disciplinas para o desenvolvimento do capitalismo industrial. Gente, eu estava fazendo exercícios, tudo isso, mas são 5 só, dissertativos sobre a reforma protestante e a contra-reforma, modelo FUVEST. Eu sempre peço pro chat, ó, eu falo, chat, monta uma lista pra mim, baseado na FUVEST, do que tem dos outros anos, né, sobre o assunto que eu quero, aí eu coloco o número de exercícios, peço pra ele colocar o gabarito no final. E é isso, gente, façam isso e sejam felizes. Aí vocês não perdem tempo no Google pesquisando lista pronta. Gente, mudança de planos. Eu planejava ir na academia, né? Eu ia treinar glúteo hoje. Mas aí a minha mãe vai no shopping e eu vou junto com ela e com a minha irmã. Aí eu me arrumei. Mas não deu tempo, né? De fazer uma coisa no meu rosto. Então eu vou fazer isso no Uber.
Gente, peço perdão, eu estou aqui na casa da minha avó, já se passaram alguns dias desde que eu gravei, e aí agora eu tô editando, e eu percebi que eu esqueci de dar tchau pra vocês, esqueci de finalizar esse vlog. Mas, basicamente, na quinta-feira, eu fui no shopping, a gente deu um rolê no shopping, eu comi, eu vou colocar pra vocês foto aqui, eu comi, gente, temaki, ai que delícia, temaki hot, muito bom. E aí a gente também tomou um gelato, eu me permiti, né, vocês sabem que eu tô na dieta, mas eu me permiti ter essa refeição livre com a minha família. Foi super gostoso. Depois eu fui pra casa, treinei também, esqueci de gravar, mas nesses dias todos eu também fui na academia, tá? Fiz muitos treininhos à noite. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses dias comigo. Não fui pro cursinho, mas estudei em casa. Aproveitei bastante pra ler, vocês viram aí, né? E estou, gente, oficialmente, os humilhados foram exaltados. Estou de férias. E pretendo gravar muitos conteúdos legais nessas férias pra vocês, tanto de estudos, quanto de leitura, quanto de rolês e treinos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo grande e até a próxima.